Tudo bem? Oi, Elô, tudo teu bem. microfone tá aberto? Boa tarde, pessoal. Tá aberto, Elô? Fechei agora. É que eu tava colocando pra gravar. Mas aí já tá Ah, gravando. não, mas pode tocar. Eu vou fechar o meu. Ah, tá. Então tá bom. Eu queria ver se eu conseguia gravar pra começar a iniciar. Vai que dava. Mas tá gravando. Depois eu corto esse começo caótico. Então todo mundo vai ver, gente. Então eu queria fazer vocês todos bem-vindos à mesa hoje. Nosso Machado. E esse mini treinamento, né? Ele acontece todos os meses. Para quem não viu ainda, tem um calendário que a gente manda no grupo da comunicação da missão. Então, tem lá todo mês o horário, o dia que vai ser esse treinamento. Se tiver alguma tipo de alteração, a gente avisa com antecedência. Mas é para seguir aquela ordem que está lá no calendário canal. Então, para iniciar, eu gostaria de pedir para Bruno Panza, se você pode fazer uma oração para a gente. Bruno, você está me ouvindo? Não. Não sei se ele Só tá um ouvindo. minutinho, eu Ah, estava no pedestal do meu celular. pode Vamos fazer. lá. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos por mais esse dia, pela oportunidade de estarmos vivos, Pai, pela oportunidade de servir ao Senhor e acalentar o nosso coração e das pessoas que precisam. Te agradecemos, Pai, por toda a misericórdia que o Senhor tem conosco. Te agradecemos pelo privilégio de estar aqui nessa vida. O seu Santo Espírito possa estar confortável aqui nessa reunião, para que possa transmitir aquilo que seja sempre da tua vontade para o progresso do Evangelho aqui nessa vida mortal. E que os líderes estejam sendo instruídos para trazer sempre a boa e velha mensagem, aquela que edifica. E é essa oração que deixamos nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada, Bruno. Então, para começar, eu vou passar o tempo primeiro para a Ana Laura, que ela tem alguns recadinhos para falar para a gente. Obrigada, Elô. Então, boa tarde, todos os irmãos. Muito bom estar com vocês aqui. Não sabia se eu ia estar aqui hoje, né? Se eu conseguia entrar no link com vocês. Essa é uma das coisas que eu queria falar rapidamente, para não tomar nosso tempo, mas eu recebi muitas mensagens. Acho que a maioria sabe, eu passei uns dias, posso falar, desesperadores, né, por algumas horas assim, de desespero, nessa última semana, com meu bebê doente, tivemos que ir para internação, as pressas, enfim, mas eu queria, na verdade, nem quero falar disso, nem consigo ainda. Eu queria, na verdade, agradecer você pelas orações, pelas mensagens que eu recebi. Então, obrigada pelas mensagens, pelas orações. Eu, eu senti, inclusive fisicamente, o poder dessas orações nesses dias. E é muito bom estar entre irmãos e sentir o amor de vocês e saber como nós somos fortalecidos quando a gente ora uns pelos outros. Então, muito obrigada. E falando em dor e aflição, a gente está vivendo um momento no nosso país muito triste, em que as nossas orações continuam por nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Esse é um outro assunto que eu queria só citar para vocês rapidamente. Eu vou compartilhar agora com vocês. A Igreja Brasil acabou de postar, fazem 15 minutos no Instagram e no Facebook, um comunicado, né, oficial sobre essa tragédia do Rio Grande do Sul. E, primeiramente, a Igreja se posicionou colocando para todos nós, né, que eles estão agindo, as ações estão sendo feitas para os irmãos gaúchos, né, para ajudar com tudo que está acontecendo. E nós sabemos que a gente tem esse incentivo, né, de apoiar algumas organizações. Então, só para esclarecer algumas dúvidas que ficaram, irmão, se vocês têm dúvidas com relação a isso,
nesse momento de dor é genuíno, é do nosso sangue, né? É do nosso, é da nossa essência, acho que é do nosso DNA espiritual, querer fazer algo para ajudar outras pessoas que estão sofrendo. E muitas pessoas estão buscando se mobilizar. Então, eu queria só comentar, o presidente Firmino tem direcionado, conversado muito com os presidentes de Estado, com os líderes do sacerdócio, de todos nós aqui, para que esse trabalho e esse serviço possa ser estendido para que chegue até os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, mas da maneira certa, né? Nós não devemos começar nem encabeçar nenhuma ação, mas nós podemos apoiar ações, sempre, sempre alinhados com a Defesa Civil, com o que eles estão pedindo, com as maiores necessidades do Rio Grande do Sul agora, tá? Então, a igreja se colocou aqui numa postagem sobre as capelas lá, que elas estão disponibilizando, e toda a ajuda que está chegando. Então, tudo que a gente vai fazer, vai se mobilizar, vai apoiar, vai estar consoante com o que a igreja está fazendo, tá? Eu vou colocar para vocês a postagem que saiu agora, há 2 horas atrás, sobre o apoio lá, para vocês verem a igreja oficialmente falando. E se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a isso, como a minha estaca, como o meu distrito, como que a gente pode apoiar alguma ação da nossa cidade, do Defesa Civil, do Exército, a gente pode ajudar vocês também, tá bom? Podem procurar o presidente Firmino ou os próprios presidentes já estão alinhados com ele, tá bom? Mas são essas coisas importantes que eu queria agradecer vocês de todo o coração. Vamos continuar unindo, porque a gente sabe que tem muitas pessoas sofrendo. E a gente sabe que o primeiro poder de um povo junto é a oração. Então, a nossa fé, ela pode chegar além da nossa ajuda também, tá bom? É isso, presidente Firmino. Tem mais alguma coisa importante? De repente seja bom esclarecer para todo mundo? Inclusive, nessas horas, é uma prova de que a gente vê que a igreja ela é organizada sob a liderança do sacerdócio. Então, o que o presidente destaca de vocês passarem para vocês é o que deve ser feito. Algumas estacas aqui no conselho estão fazendo trabalhos coletivos, entretanto individuais, né? Cada estaca dentro da sua área, todas elas conforme a orientação do Elderhead. O Elderhead tem nos falado, nos orientado nesse sentido, mas boa parte das estacas dentro do conselho estão alinhadas, fazendo algum trabalho nesse sentido, e com o nosso trabalho juntos, envolvendo inclusive a comunidade, eu acho que isso amplifica muito o tamanho do poder das coisas boas que a gente pode fazer. Contar com os não membros também vai nos permitir ajudar muitas pessoas. E eu estou bastante confiante nisso. É isso, obrigada. Elô, podem tocar aí a nossa reunião agora. Obrigada. Ainda sobre esse assunto, duas pessoas da minha aula hoje me abordaram querendo doar valores em dinheiro para a igreja, né, para a pessoa. Então, sempre que vocês quiserem doar alguma coisa em dinheiro, é bom falar que existe o campo lá, ajuda humanitária, na parte da oferta do dízimo, para não levar dinheiro para a igreja. Foi um senhor até idoso levou dinheiro para doar para lá na igreja hoje. Então, a gente não recebe valores assim. Lá no campo da oferta da igreja tem um campo de ajuda humanitária. Então, é bom focar isso, porque esse ajuda humanitária ele vai ser direcionado para o mundo todo, né? Ali, uma parte do ajuda humanitária. Então, sempre que tiver algum desastre, vai sair dessa parte. Então, lembrar que a gente não arrecada dinheiro, não pedir dinheiro nas mídias sociais da nossa aula, da estaca, porque a gente vai arrecadar, alguns vão arrecadar coisas, vão levar, mas lembrar que existe já um plano anterior, né, para prevenir essas causas, que é o campo de ajuda humanitária na própria papeleta do DIV, assim como existe lá também. Então, para começar, hoje eu gostaria de passar para vocês, e depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Todo
Todas as pessoas querem se sentir aceitas, valorizadas e vistas como iguais. Somos todos únicos, com necessidades, desejos e anseios diferentes, mas também precisamos nos comunicar com outras pessoas. Precisamos fazer conexões com elas, e a verdade é que simplesmente não queremos ser vistos ou tratados de forma diferente. Meu nome é Jamila. Nasci surda e sou a única pessoa da família que é surda. Minha família não sabia muito sobre a língua de sinais. Conheciam somente o básico para se comunicarem comigo. Eu me senti solitária durante minha infância e o restante de minha vida. Logo após me formar no ensino médio, fui para Washington, D.C. estudar na Universidade Gallaudet, onde conheci minha amiga Alicia. Ela foi a primeira pessoa a me falar sobre a igreja. Comecei a aprender sobre a restauração do Evangelho. Li no livro de Mórmon aquela parte que fala sobre orar com real intenção, e isso me marcou muito. Percebi que tinha que orar com a intenção de mudar e de agir com sinceridade. Foi a partir daí que realmente comecei a receber inspiração. Eu me senti como as pessoas mencionadas em 2 Nefe, e de que se manifesta a todos os que nele creem, pelo poder do Espírito Santo. Sim, a toda a nação, tribo, língua e povo, fazendo grandes milagres, sinais e maravilhas no meio dos filhos dos homens, de acordo com sua fé. Deus nos vê como seus filhos. É por isso que Ele nos enviou para a Terra, para nos ajudar a aprender mais sobre Ele e para nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Qualquer escritura que leio reforça essa verdade. Por que Deus me veria de forma diferente? Acho que Deus me vê como uma de suas filhas, como realmente sou. Mas mesmo assim, lá no fundo é difícil. Eu fico triste. Parte meu coração saber que sou vista ou tratada de forma diferente. Quero que as pessoas me vejam como um ser humano e não pela minha surdez. Quero que me vejam por quem realmente sou. Uma filha de Deus. Como ouço o Senhor, é voltando minha atenção a Ele. É através das minhas ações. Posso mostrar às pessoas que estou tentando ser mais semelhante a Cristo. Isso significa amá-lo e demonstrar amor pelos outros. Quando sirvo ao próximo e aprendo sobre Jesus Cristo, posso identificar melhor seus atributos em mim mesma e reconhecê-los mais em outras pessoas. Posso servir e ministrá-las de acordo com suas necessidades. É isso que significa ouvir o Senhor para mim. É o oposto de ser egoísta. Significa ser centralizada em Cristo. Significa ouvir o Senhor e se concentrar nele. Para mim, é como ouvir com os olhos. Eu dependo de minha visão e é desse modo que ouço o Senhor ao fitar meus olhos nele. Gosto muito desse vídeo. Acho que é um dos meus preferidos. E é aquela parte que tem que virar. E esse vídeo me ensina que cada um de nós tem um jeito diferente de ter um relacionamento com Deus. E cada um de nós pode receber revelação pessoal das coisas que a gente faz. Meu microfone está muito ruim? Deixa eu por aqui. Melhorou? Tá baixo, tá cortando um pouco. Para mim, acho Peraí. que para todo mundo tá assim, E agora, melhorou? melhorou bastante. Que bom. Melhorou. Então, esse vídeo é um dos meus vídeos preferidos na igreja.
E eu gosto muito dessa parte que tem no canal do YouTube que chama Mensagens Inspiradas, né? Então, esse vídeo ele me ensina que a gente ouve o Senhor de maneiras diferentes, né? E que para a gente ouvir Ele, nossa vida tem que estar centralizada em Jesus. E muitas coisas que nós falamos no conselho de comunicação, às vezes não pode ser a realidade que vocês têm ou as dificuldades que vocês têm, né? Mas cada um de nós pode pegar aquilo que a gente fala, o que ouve, e orar a respeito de como a gente pode aplicar aquilo no nosso conselho de comunicação, né? O Senhor, ele fala conosco por diversas maneiras. E cada um de nós tem um jeito de receber nossa revelação pessoal. O jeito que eu ouço o Senhor não é o mesmo jeito que a Ana Laura, que o presidente do Vino, que o Bruno, que a Lara. Mas cada um de nós precisa descobrir como o Senhor fala conosco para poder receber revelação pessoal do nosso chamado e do nosso conselho. Então, hoje, a gente vai falar um pouco sobre como a gente pode estruturar o nosso conselho de comunicação. Vão ter várias ideias, vários tipos de modelos de conselho, mas cada um de vocês vai poder identificar aquilo que se adequa à realidade de vocês. E o que a gente faz aqui, eu, Ana Laura, especialista, a Laís, é dar as ferramentas para vocês. E conforme a orientação que vocês tiverem e a orientação da stack de vocês, vocês vão conseguir aplicar de uma maneira que tenha sucesso no lugar onde vocês estiverem, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar a estrutura. Essa estrutura ela já foi falada várias vezes, mas como temos várias pessoas novas aqui conosco, a gente decidiu fazer esse treinamento para falar um pouco mais sobre a estrutura de um conselho e como isso pode ajudar vocês a terem esses os objetivos da estaca de vocês, tá? Então, eu vou compartilhar. Então, hoje, esse organograma que vocês estão vendo aqui na tela, a Ana Laura já colocou ele no grupo, se quiserem ver. E como que está estruturado o nosso conselho dentro da nossa estaca. Então, aqui em cima, quem preside tudo é o nosso membro da presidência da estaca ou um consultor de sacerdócio, presidente deste estado, né? Então, pode ser uma pessoa do sul, pode ser o presidente da estaca ou o conselheiro. É ele quem preside todo o trabalho de vocês. Então, abaixo do presidente, aí entra vocês, os diretores de comunicação. Aqui ainda está com aquele nome antigo, né? Que antes era diretor de assuntos públicos. Então, quem dirige é o diretor de comunicação. Abaixo dele vai ter dois assistentes. Esses assistentes, eles funcionam como se fossem conselheiros, sabe? Quando você trabalha nas forças, tem uma duas conselheiras, é a mesma ideia. Como se tivesse um presidente e dois conselheiros. E cada um tem uma função diferente, né? Então, aqui no nosso organograma, a gente colocou diretor assistente, que ficaria como designação, por exemplo, com as relações com a mídia, e o outro com os formadores de opinião. Abaixo deles, a gente teria especialistas para auxiliar cada um desses diretores em suas funções. Aqui tem um exemplo como especialista em ação, especialista em mídia, especialista em relações governamentais ou interação com outras regiões. Aqui eu vou detalhar um pouquinho sobre quais são as funções de cada um deles, tá? Então, o membro da presidência, ele vai presidir o trabalho de comissão, ele vai passar as demandas da estaca para o conselho e vai buscar o auxílio de vocês para poder atingir as metas e os objetivos da estaca. É importante salientar que vocês, como diretores de comunicação, vocês não criam demandas para a estaca. A estaca que passa as demandas deles para vocês. Às vezes vocês podem até, por exemplo, sugerir algumas atividades que podem para melhorar
a integração com a comunidade, mas lembrar que quem preside tudo e quem passa esse trabalho para vocês é a estaca, tá bom? Depois disso, tem quais seriam as funções do diretor de comunicação da estaca, né? Então, você vai dirigir o trabalho de comunicação, vai passar as demandas da estaca para o seu conselho, vai organizar o projeto do Monte Cajudão anual, junto com o especialista de autossuficiência da estaca, vai criar medidas para auxiliar a comunicação interna da estaca, organizar eventos com a comunidade e auxiliar a estaca na confecção do histórico anual que a estaca precisa realizar todos os anos. Então, o diretor assistente organizado relacionado com a mídia, ele vai poder fazer algumas coisas como dirigir, supervisionar o conteúdo das mídias, fazer o contato com as mídias sociais, como divulgar projetos da igreja, aberta à comunidade, e criar relacionamento com a mídia local. Às vezes a gente acha que o diretor assistente relacionado com a mídia é só para fazer Instagram da estaca, mas não é. Ele precisa ter relacionamentos em todos os meios de comunicação que a gente tem na nossa cidade, tá? Essa pessoa que é o diretor assistente de mídias, ele pode chamar algumas pessoas para ajudar ele, como um especialista em redação. Então, ele pode revisar os textos publicados nos meios de comunicação da estaca. Esse especialista de redação, ele vai analisar e revisar qualquer tipo de material que vocês forem enviar para a imprensa. Por exemplo, vocês vão organizar um evento casa aberta na estaca de vocês e vão enviar release, né? Um documento que vai contar o que vai acontecer nesse dia, no evento. Então, essa pessoa de redação, ela pode revisar esse material antes de enviar para a imprensa. Isso é legal de ter para que a gente não tenha nenhum tipo de erro e aumente a nossa credibilidade com essas pessoas, né? Outra coisa legal que o assistente de mídias pode ter é um especialista de fotografia. Então, esse especialista de fotografia, ele é responsável por tirar fotos e fazer vídeos em eventos organizados pela estaca. É muito legal que, se vocês tiverem especialistas de fotografia, terem mais de um, terem duas pessoas, por exemplo, para que eles possam se revezar nesses eventos que são organizados pela estaca, tá? Depois, o outro diretor assistente, que ele tem relação com os formadores de opinião, ele pode auxiliar na organização de projetos com a comunidade, organizar e dirigir eventos religiosos, eles podem criar e manter relacionamentos com membros atuantes na comunidade. Esse especialista, diretor assistente, ele pode chamar mais pessoas para ajudar ele. Então, uma sugestão, ele pode chamar um especialista em relações governamentais. O que essa pessoa pode fazer? Ela pode, por exemplo, participar de conselhos municipais. Cada uma das cidades de vocês tem vários conselhos que organizam alguns tipos de demandas dentro da comunidade. Então, eles podem participar desses conselhos e colocar algumas pautas da igreja dentro desses conselhos. É muito legal vocês estarem no site da prefeitura de vocês e ficarem atentos a quando que esses conselhos recebem inscrições para poder os membros da comunidade poderem participar. E é muito bom quando a gente consegue ter a presença da igreja nesses conselhos, que algumas coisas dentro da igreja que podem ser feitas com a comunidade, elas agilizam de maneira mais fácil, né? Esse especialista em relações governamentais pode convidar, por exemplo, o prefeito ou a prefeita para participar da estaca. Eles podem começar criando algum tipo de relacionamento com eles em alguns eventos, para depois poder fazer esse convite, né? Depois a gente tem o especialista em relações interreligiosas. No nosso conselho da missão, o especialista é o irmão Firmino. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que essa pessoa faz, pode falar com ele, ele é ótimo falar sobre isso. E então, essa pessoa ela vai trabalhar com as semelhanças entre as religiões para poder criar os relacionamentos com as outras religiões, né? Às vezes a gente tem uma visão de que, quando essa igreja verdadeira, não vamos falar com ninguém. Mas, na verdade, a gente precisa ter essa integração com as outras religiões. E
ultimamente é uma pauta muito grande dentro dos discursos da igreja. O especialista, por exemplo, pode começar a introduzir essas demandas dentro das aulas, buscar eventos que possam ser organizados como encontros de corais para ser organizados, convidar as pessoas para um jantar para 10, cabeçar o de trabalho com a comunidade com essas regiões. Por exemplo, agora que tem esse desastre no Rio Grande do Sul, algumas igrejas estão se unindo para poder arrecadar algum tipo de mantimento para eles. Então, seria uma oportunidade, por exemplo, da gente ir com eles para fazer esse trabalho, caso a casa tenha interesse. Então, é alguma gente que a gente pode fazer. Depois, eu trouxe alguns outros 3 tipos de especialistas que eu acho legal ter dentro do nosso conselho de formação e acho que funciona bastante. O primeiro deles é o especialista de aula. Importante salientar que ele não é o secretário da organização. Às vezes a gente acha que o especialista de aula virou o secretário da aula, que ele vai fazer, por exemplo, tem uma atividade da SOC, ele vai fazer o cartaz, ele vai divulgar, mas é uma atividade da SOC, a SOC tem a secretária da SOC, ela pode fazer, então ela vai fazer, e o especialista de aula pode fazer a divulgação, por exemplo, né? Ele é a ponte entre a estaca e a ala. Então, tudo que a estaca for divulgar, o especialista de ala pode trazer esse assunto para dentro da ala. Ele vai poder auxiliar na divulgação de eventos que a ala realize, por exemplo, se tem alguma instituição na sua ala que a Cidade do Socorro vai fazer algum tipo de trabalho, serviço, esse especialista de ala pode estar auxiliando na divulgação desse evento. E seria interessante que ele ajudasse no registro dessa atividade da aula. Não necessariamente participar de todas as atividades que existam, mas saber que essas atividades acontecem e repassar isso para a estaca, para vocês como diretores de comunicação. Quando a gente tem especialista de aula, muitos desses buracos que existem, falhas de comunicação na nossa estaca, eles vão sumindo aos poucos. E é muito legal ver que todo mundo sabe o que está acontecendo na estaca. Eu acredito que, pelo menos na minha estaca, isso era um dos maiores desafios que a gente tinha quando eu fui chamada de diretora de comunicação, era esses buracos que tinha entre o que acontece na estaca e o que acontece nas aulas. E esses especialistas de aula, eles podem principalmente estar ajudando vocês com estacas que têm cidades fora, aulas que estão fora da cidade, né? Como alguns pequenos ramos ou grupos que tenham fora da cidade, onde fica a sede da estaca, por exemplo. Uma outra dica seria ter o especialista de registro histórico. Então, ele seria responsável por organizar tudo aqueles registros que a fotografia faz, ter um drive só da estaca, ter isso organizado para que todas as pessoas possam ter acesso no futuro, né? Apesar de, por exemplo, a irmã Denise, da Estaca Bauru, tá? Ela ser diretora de comunicação, quando mudar o diretor de comunicação, que ele possa ter acesso a esses registros, né? E mais pessoas possam ter acesso. Então, ele pode organizar esses registros e, principalmente, experiências espirituais dos membros que acontecem nas atividades. É um outro recurso que ele pode ter, além de realizar o histórico anual da estaca, junto com o membro da presidência responsável. O outro que vocês podem chamar é um especialista de mídias sociais. Então, a gente tem um diretor assistente, e esse diretor assistente pode chamar um especialista de mídia. Esse especialista de mídia pode criar os posts das redes sociais, postar as fotos nas redes sociais da estaca e criar estratégias de divulgação com o auxílio do diretor assistente de mídia. Então, isso aqui que eu coloquei são algumas sugestões, né, que eu acho que pode auxiliar vocês. Esses slides, esse organograma, a gente já passou algumas vezes, mas eu gosto de relembrar ele porque a gente lembra do que a gente é responsável e pode ter até novas ideias, né? Vocês podem criar milhões de especialistas, outras funções de acordo com a necessidade de vocês. Mas é sempre bom, antes de chamar alguém, né, a gente constar o nosso diretor assistente, diretor de comunicação, a presença.
Então, todos esses chamados vão estar ligados à estaca. Então, a ala. Essa foi uma explicação bem rápida, porque a gente tem outra pessoa que vai explicar para a gente, que é a irmã Cibele, da Estaca Londrina. Ela vai explicar para a gente como que esse organograma ele funciona dentro da estaca dela. Irmã Cibele, você está aí comigo? Estou aqui. Espera aí que eu vou parar Boa de tarde. compartilhar para você falar. Pode deixar o organograma se você quiser aí para o pessoal olhar. Tá, eu vou deixar. Então. Boa tarde, pessoal. Eu sou diretora de comunicação aqui da Estaca Londrina, né, como ela falou. E quando eu fui chamada, eu nunca tinha servido nesse chamado, né, foi uma coisa bem nova para mim. E quem me conhece aqui em Londrina sabe que eu não sou uma pessoa que entende muito de redes sociais, relacionamento com mídias. Eu acho que muita gente se relaciona a isso quando é chamado para esse, como diretora de comunicação, né? Então, eu caí nesse chamado sem saber nem como é que eu ia começar, né? E aí, a primeira coisa que eu fiz foi montar o meu conselho. Falei, eu vou precisar de pessoas que me ajudam naquilo que eu não sei fazer, né? Então, eu comecei a reparar, perceber na estaca, no Instagram da estaca. Para vocês terem uma ideia, eu não tinha nem Instagram. Eu comecei a ter um Instagram depois que eu fui chamada para ser diretora, né? E aí eu comecei a ver algumas irmãs, alguns irmãos que poderiam me ajudar, né? E aí, por revelação, oração, eu comecei a chamar o meu conselho. Então, o meu conselho hoje, eu estava contando aqui, nós somos em 9 especialistas. É um conselho grande. Então, tem eu como diretora, eu chamei 2 diretoras assistentes, que é a Isabela e a Yara. A Isabela, ela cuida das mídias, né? Relacionamentos com as mídias. E a Yara, ela faz aquela parte de formadores de opinião. E para elas, a gente chamou também especialistas. Então, a Isa tem 2 especialistas, 2 especialistas em mídias sociais, que ajudam ela ali no Instagram, nas publicações. Ela também cobre alguns eventos para mim, né? E a Yara, ela também tem um especialista que ela nem comentou, né, a gente chamou um especialista em eventos. Então, ele cuida do Jantar para 10, da organização do Jantar para 10, e também do Prêmio Valores Familiares, né? Ele também auxilia. Então, a gente tem uma equipe bem completa, assim. E os especialistas das alas, nós temos 6 alas aqui, cada ala tem o seu especialista. E por que que é importante ter esses especialistas nas alas? Porque melhora muito a frequência nas atividades da estaca, porque os eventos todos estão sendo divulgados na ala, e também a gente consegue ver o que as alas também estão fazendo, de projetos de serviço, de atividades, de reuniões com pessoas de integração, né? E aí existe muita troca, tanto da ala com a estaca, e da estaca para a ala. E isso também gera conteúdo para as redes sociais, porque às vezes as redes sociais, elas são muito dinâmicas, né? Então, é, é importante também mostrar o que as alas estão fazendo, né? Isso gera uma mobilização maior com relação às atividades. Então, a gente reparou que esse trabalho, né, de todos os especialistas, ajuda muito a estaca a melhorar frequências nas atividades, nas reuniões de estaca, participação dos membros nos mãos que ajudam, né? Então, assim, e até a gente vê alguns milagres acontecendo, né? Pessoas que, através das mídias sociais, se retornam para a igreja, né? Ou sentem saudade, porque, oh, nossa, a igreja está fazendo tantas atividades, eu lembro dessas atividades, e aí eles vêm, comentam, né, nas redes sociais e tudo. Então, assim, a gente faz obra missionária também.
através desse trabalho, né, de comunicação, porque as pessoas, nós estamos mostrando para as pessoas, né, o quanto é bom a gente fazer parte, né, da igreja e quanto a gente tem aprendido e crescido, né, com todas as atividades que a igreja promove, né. Então, assim, quanto mais pessoas a gente chama, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas é difícil coordenar um conselho de 9 especialistas, né? Eu falo que hoje é muito tranquilo, assim, porque a gente faz treinamento, cada um sabe como nos auxiliar nas suas determinadas esferas, né? Então, assim, não sobrecarrega o diretor, nem o diretor assistente, porque o trabalho, ele é dividido, né? E a gente tem tido muito sucesso aqui na nossa estaca, né? Eu sou muito feliz pelas pessoas que servem comigo, tenho aprendido muito com elas. Elas são pessoas que me mostraram coisas que eu não sabia, como funcionavam e tudo, então me deram uma visão mais ampliada né, do trabalho, e a gente troca muitas informações, assim, e a gente vê que os resultados são muito bons. O Senhor tem abençoado, né, o nosso conselho, e a gente tem visto muitas coisas legais acontecerem aqui, porque a gente tem uma equipe, né, um conselho bom, forte e atuante, né, um conselho que, se a gente precisar de alguma das especialistas ali, a gente sabe que elas estão prontas para ajudar, né? Então, eu tenho sim testemunho, chamem um conselho, chamem pessoas para trabalhar junto, porque não dá para fazer tudo sozinha, não dá. São muitas demandas, né? Então, a gente precisa, sim, de um conselho forte, atuante e que auxilie nesse trabalho. Acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida que queira Eu perguntar, quero, eu pode quero. perguntar. Na verdade, Sibeli, eu quero começar aqui colocando uma pergunta, que é a pergunta que eu mais escuto. Talvez até tenha ouvido da Sibeli já quando ela entrou. E a gente tem aqui hoje, até fazer bem-vinda, as pessoas que estão a primeira vez nessa reunião, a irmã Kátia, que a gente aqui no João Miranda já conhece, mas a irmã Kátia é a nova diretora de comunicação de Prudente, a gente está muito feliz. A irmã Melina foi chamada a diretora de comunicação de Campo Mourão. Tem a irmã Angélica, que já participou de uma reunião com a gente, mas ela também é uma diretora nova, que trabalha aí com o irmão Bruno, né? Irmão Bruno, na Tiradentes, estão fazendo um trabalho muito legal. E eu tenho um sentimento que eu tive quando eu fui chamada, há 10 anos atrás, que a gente sabia muito pouco do chamado, e é o que eu escuto quando as pessoas entram no chamado. Então, talvez se a gente perguntar para a Kátia hoje, ou para a irmã Melina, como que elas estão se sentindo diante desse desafio de ser chamada de diretora de comunicação, se vocês quiserem falar, Kátia, em um minuto, irmã Melina, como que vocês acham, assim, chegar e falar, Tó, blá, aí você recebe um guia de acesso fácil que tem 300 manuais, não sei quantos eventos, e a comunicação não é mais com só assuntos públicos, ela é interna. O pessoal fala, que horas que vai ter essa obrigação? Mais ou menos isso, né? Eu quero saber que hora que eu vou poder dormir, que eu não tô achando horário para dormir. Eu tô com 2 filhos pequenos, mas o meu chamado no distrito e aí da diretora. Aí eu falei assim, minha presença do distrito, eu falei, não, você deve ter enganado a pessoa certa, vai orar de novo, que eu acho que não tá muito certo isso. Mas eu tenho estudado algumas coisas, tudo que a Ana postou aí, que vai querer acontecer esse ano ainda, né? Tô desesperada que a gente já tá no meio do ano praticamente, né? E tem muita coisa que vai acontecer ainda até o final do ano. Mas eu tenho uma coisa em mente. Eu sozinha não vou chegar a lugar nenhum. Ninguém chega ao reino celestial sozinha. A gente sempre precisa dos nossos maridos, nossos cônjuges, precisamos de líderes de aprendizado. Então, meu pensamento nesse momento é formar o conselho de Prudente, porque sozinha eu sei que eu não vou conseguir, né? Então, meu foco está em olhar, porque eu nunca olhei para as pessoas com esse olhar de quem poderia ser uma pessoa em potencial para servir nesse chamado. Então, hoje eu olho as pessoas com outro olhar, querendo saber quem são as pessoas que são influentes no ramo delas, para que eu chame essas pessoas influentes, que o que elas falarem, todo mundo vai junto, não pela ação, mas pela pessoa, aquelas pessoas engajadoras. E é essas que eu estou indo atrás com o pensamento, com os olhos diferenciados, para poder fazer parte do conselho junto comigo. Isso aí, irmã. Vai fazer muita diferença se você tiver pessoas que vão te ajudar, com certeza, porque não dá mesmo para servir nesse chamado sozinha, não dá.
como eu falei, são muitas demandas e essas pessoas são pessoas chaves para poder fazer com que o trabalho, né? Então, assim, até eu tenho uma experiência recente dessa semana, né? Eu estava com a minha filha doente e a presença de estaca fez é, um projeto Música Junta relâmpago, assim, dessa semana, assim, pouco tempo para planejamento e tudo, e para ajudar as pessoas lá do Rio Grande do Sul, né? E como a minha filha estava doente e tal, eu não consegui fazer as reuniões que eu precisava e tudo. E graças ao bom Pai Celestial, graças às minhas diretoras assistentes, o trabalho fluiu, elas tocaram sem mim. Então, eu vejo a liderança dessa forma desde muito cedo, sabe? Que o nosso papel é treinar outras pessoas para estarem no nosso lugar, porque os chamados na igreja são provisórios, né? A gente não fica para sempre naquele chamado. Então, eu sempre dou essa orientação e treino as pessoas que estão comigo para que o trabalho aconteça comigo ou sem mim, né? Claro que eu estou sempre ali nos bastidores, orientando e tal, vendo como o trabalho está sendo feito, mas eu dou bastante, agora, né, que elas já estão bem, com bastante treinamento, a gente já fez alguns eventos juntas e tudo, então elas são, assim, minhas mãos, aquele ditado que diz, né, não é ditado, é uma escritura que fala, né, que o profeta estava cansado e as pessoas vinham e seguravam os braços dele para ajudá-lo, né, que ele não podia baixar o braço. E é bem isso, elas me sustentam, né, e vice-versa, quando algumas delas também estão com alguns problemas para resolver e tudo, a gente também apoia. Então, é uma troca e faz muita diferença, alivia muito e o trabalho fica bem mais fácil, flui melhor. Então, chamem sim um conselho bom, pessoas que estão engajadas, e assim, dê trabalho para eles, porque é horrível você ter um chamado e você não se sentir útil, né? Ou fazendo parte mesmo daquele chamado. Então, dê trabalho sim para eles fazer, deleguem. É importante delegar. Ô, Sibeli, Mais é a mesma alguém? coisa. Só comenta sobre isso que você está falando. A mesma coisa acontece com a gente aqui no conselho. E muitas vezes a gente está em regiões diferentes, né? Temos realidades diferentes. Às vezes vocês podem olhar aqui e falar assim, ah, mas a irmã Sibeli, né, está Carolina, ela consegue ter 9 pessoas no conselho dela. Eu não vou conseguir ter 9 pessoas aqui. Eu sei de presidentes de distrito de destaca que conversam comigo que estão com o desafio de chamar uma pessoa para ser o diretor de comunicação. Então, eu sei que os lugares têm realidades diferentes, mas, assim como a Sibeli falou, a gente vai achar pessoas com essas habilidades para ajudar, assim como a gente tem aqui no nosso Conselho da Missão. A irmã Aline tem uma expertise com mídias sociais, a gente tem a irmã Laís, que tem uma expertise, ela é jornalista, a profissão dela, mas a gente tem todas as outras que são voluntários, que estão aqui com a expertise que o Senhor deu, de boa vontade no coração e vontade de aprender, tá? Eu, quando fui chamada, eu não sou jornalista, eu não sou publicitária, eu não sou nenhuma formação, sou formada em direito, né? Nenhuma formação que possa ir de fazer uma gestão e ajuda com as redes sociais, enfim. Mas eu fui aprendendo. Então, o que eu queria falar para vocês é que esses irmãos que têm essa expertise, como o irmão Bruno, é um profissional da área aqui também, eles vão somar e ajudar e vão ensinar a gente, inclusive. A gente vai ter essa troca, a gente vai aprender. Tem a irmã Elo, que ela é uma super profissional. Não sei se ela tem algum diploma, mas a Elo ela é profissional. Se a gente pede para ela fazer das mídias, aprendo muito com ela. Ou que o Senhor vem e dá de talento, dá de inspiração e a gente faz, né? Ajuda com as coisas. Mas, o que eu queria falar para vocês é uma coisa que eu falei hoje, essa semana, para um dos irmãos que foi recentemente chamado, né? O Senhor que é o nosso coração. Esse é o principal, irmãos. Se ele tiver o nosso coração, o resto, irmão, a gente vai aprender. Então, se vocês entenderem que vocês são chamados pelo Senhor, essa maneira que a Sibeli colocou aqui, que a irmã Elô colocou aqui, é a maneira do Senhor, né? A igreja trabalha em conselhos. Tem o livro do Elder Balland, que eu sempre cito ele, Conselho com Nossos Conselhos. Essa é a maneira do Senhor.
Porque uma visão só não vai ser. Eu já fiz um tempo sozinho, sabe como acontecia? Não acontecia, eu era muito distante do que precisava acontecer. Mas nós fomos aprendendo, né? Lá atrás, há 10 anos atrás, né, o presidente Fernando que me chamou, inclusive, nem a gente entendia de fato que a gente tinha que fazer com assuntos públicos. E eu me lembro, irmãos, que minha primeira ação como diretora de comunicação da Estaca Londrina, ó, falei 10 anos, eu falei, né? Foi um tornado em Xanxerê, quem lembra disso? Santa Catarina, ó. E o presidente primeiro me ligou e falou assim: oi, irmã Ana Laura, que bom que você está chamado. A gente tem um tornado. Eu falei: ah, estou acompanhando, eu vi. A gente conseguiu uma transportadora, tem um caminhão para levar as doações. A gente queria anunciar para a comunidade ajudar. Legal. Acho, vamos ajudar. Eu desliguei, irmão. Sabe o que eu fiz? Eu sentei e fui pro Google. RPC, Londrina, TV Massa, Londrina, entra. Não tinha ninguém. Não tinha um contato. Não tinha uma pessoa para falar: ó, o caminho você vai fazer assim. Foi o Google. Hoje em dia tem Alexa, sei lá, todo o chat GPT. A gente não tinha nada disso. Só que a gente tinha um coração desejoso de fazer as coisas acontecerem. E lembrar de quem que tá comandando tudo isso. Passou assim 48 horas, a gente tinha um caminhão transbordando de doações. 48 horas, lá na ala 1. E a RPC TV noticiando. Eu lembro da minha sensação quando eu vi aquele âncora falando: a Igreja de Jesus Cristo são os últimos dias. Eu pensei: isso é do Senhor, que eu nunca sou capaz de fazer. Eu não tenho nem conhecimento para chegar nisso daí. E o Senhor guia. Então, irmã Cátia, irmã Melina, todos os irmãos estão aqui. O Senhor sabe o caminho para Prudente, para Campo Mourão, para Foz do Iguaçu, para Bauru, para Marília, para as cidades, para as estacas de Londrina, as cidades da nossa região, a nossa volta, para Maringá. O Senhor sabe. Então, primeira coisa é ter um coração desejoso de fazer as coisas do Senhor. E cuidar das coisas do Senhor, que Ele cuida das nossas. E com certeza ter um conselho. Hoje, essa reunião, eu passei uma coisa por isso com a Sibeli, com meus filhos. E eu falei: não vamos desmarcar. Fui lá no grupo e falei: queridos especialistas, querido conselho, vamos lá? Vai acontecer? E vai, e estaria acontecendo se eu não tivesse entrado aqui no link. Vocês viram maravilhosamente, a Lu apresentou, a gente está aqui, a irmã Sibeli foi convidada, entrou, que não é a igreja da Ana Laura, não é da Sibeli, não é da Presidente Mineira, é de Jesus Cristo. Essa semana o meu filho estava assim: com preguiça, eu vou contar aqui, preguiça de irmãos que ajudam o feriado. Tá. Eu falei: vamos embora, meu filho, isso aqui a gente serve com vontade ou sem vontade. Vamos fazer, tem que servir. Aí a gente comentou alguma coisa assim: é que o Senhor precisa de. Eu falei: o Senhor não precisa da gente. O Senhor não precisa da gente. A obra vai continuar. Alguém vai fazer no lugar. O monstro vai acontecer se a gente não for. O templo vai ser dedicado se a gente não estiver trabalhando. Vai acontecer. A pedra rolará. Somos nós que precisamos do Senhor. Eu falei isso para eles aqui em casa. Somos nós que precisamos. E aí a gente vai, o final da história a gente já sabe, irmão. O, o bem vai vencer em meio a esse mundo horrível que a gente está vivendo, né? Olha as coisas que estão acontecendo nos últimos dias, então, aqui. E nós somos a secretaria, talvez a secretaria aí da Igreja de Jesus Cristo. Talvez um dia, eu já pensei nisso, a gente vai escrever um release da dedicação do templo. E agora isso é real. E eu já pensei: será que um dia a gente vai escrever o release da segunda vinda? Nem sei se isso vai acontecer assim, mas eu já pensei nisso. E os sinais estão gritando: olha o que está acontecendo no nosso país. Eu estive nos hospitais essa semana, é horrível. Então, assim, está tudo acontecendo. E a gente está pronto para participar. Então, é um coração desejoso. E eu sei, irmãos, que todos vocês que estão aqui têm um coração desejoso para servir o Senhor. Em meio a todos os obstáculos que vocês tiverem, seja de achar pessoas, de formar um conselho, o Senhor está com vocês. Foi Ele que chamou vocês. E se Ele chamou vocês, Ele vai guiar. Vai mostrar o caminho, Ele vai mostrar, nem que seja pelo Google, Ele vai mostrar o jeito que vocês vão continuar. E lembrar vocês que quem ainda não tem um conselho, nós temos um conselho aqui, ó. Exatamente pronto para poder apoiar vocês. Olha, irmã Ana Laura, irmã Elô, presente feminino, ó, aqui, ó, o padre da minha cidade, não sei nem como falar. Passa para ele.
olha, eu quero falar aqui com a mídia da minha cidade, irmã Laís, como que eu começo? Então, usem a gente. Esse conselho que tem aqui hoje na missão, ele é justamente para apoiar vocês. Então, irmã Kátia, você já tem um conselho, tá aqui, ó. Tá pronto para te ajudar. Até, e inclusive te ajudar a formar o seu conselho, a treinar as pessoas do seu conselho. Para que daqui um tempo, quanto tempo você está, Sibeli, no chamado? Deu. Não chegou um ano ainda, meu chamado. É recente. Eu fui chamada o ano passado. Ai, não contei, Ana, mas deve ser uns 9 meses, 9, 10 meses. 1 ano e meio, não é? 1 ano e Não, é? 5. Tudo isso já? Já tem mais de um ano, já tem muita coisa aqui. Nossa, tá vendo, gente? O tempo passa, a gente nem vê. E no começo não estava assim, né, Ai, Sibeli? não. Nossa, 1 ano e meio já, gente. Mas olha, eu vou falar uma coisa. Isso que a Ana Laura falou sobre usar o conselho dela, o conselho da missão. Eu uso muito. Eu, quando tenho que mandar um release, eu nem sabia o que era release, gente. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de release, foi nesse chamado. Aí, eu mandei um WhatsApp para a Laís. Falei, Laís, não sei nem como começar esse release. Aí ela me ajudou. Aí, quando tem um cartaz que tem que fazer e tal, eu mando para Ana Laura. Ana Laura, dá uma olhada nesse cartaz aí. Você acha que tá legal? Falta alguma coisa? E bora, tudo melhora, fica tudo melhor. Então, eu uso muito a ajuda do Conselho da Missão. Podem usar porque são pessoas que vão te ajudar muito. E, e o trabalho vai ficando mais fluido, mais fácil de realizar, porque tem pessoas atrás de você que vão, né, te apoiar, e também tem a sua própria equipe, né? E assim, façam também um drive de todos os eventos que vocês fazem, dos resultados, fotografias, relatem o que foi feito, para os próximas diretoras e tal, ter também uma direção, porque é muito difícil você entrar no chamado sem saber nem como começar, né? Eu tive essa dificuldade. Então, eu fui pegando os contatos das outras diretoras, colocando no Drive. Então, quem entrar a próxima vez agora vai estar mais fácil, porque lá estão os contatos de mídia, né? Quais as mídias que já compareceram aos nossos eventos. Quando a gente faz um evento, os pontos que foram positivos, os pontos que têm que ser melhorados. Então, isso vai criando um know-how, né, de como realizar as coisas e vai ficando cada vez melhor os eventos, né? Acho que o irmão Bruno quer falar também. Ótimo, Sibeli. O próximo passo é fazer um e-book pra gente com essas dicas aí, dessa cartilha sua aí, ó. Irmão Bruno, você quer compartilhar também? Boa tarde, irmãos e irmãs. A irmã Angélica não pôde estar presente hoje aqui na reunião por um evento pessoal, né? Mas eu gostaria de compartilhar aqui meu sentimento e meu testemunho a respeito sobre os chamados dentro da igreja, né? E específico de comunicação. Para quem não sabe, aqui na Estaca Londrina Tiradentes passou uma recente reformulação aqui na presidência da Estaca, mudança do Conselho de Comunicação também por conta do Jefferson, que está debilitado de saúde, então tivemos que abraçar aqui uma causa muito grande ao mesmo tempo, muitas coisas. Hoje foi a primeira conferência da Estaca, aqui em nossa Estaca, então foi bem turbulento, faz umas semanas está bem puxado. Mas a respeito aí das unidades que estão pequenos ainda, com um conselho de comunicação pequeno, igual o nosso aqui, né? No caso, eu sou sumo conselheiro, sou secretário executivo, mas me designaram para cuidar do conselho de comunicação novamente, aqui na Estaca. E uma coisa que eu tive o sentimento logo de cara, eu vou chamar uma mulher. Porque a mulher é o seguinte, se o sacerdócio tivesse dado para a mulher, ia ser perfeito e muito rápido, porque os homens são meio largados, são meio puxados do chamado. Ô, raça maligna é o homem. Não todos, tá, irmãos? Me colocam na posição, mas homem bota dificuldade em tudo. Teve uma transmissão aqui que as irmãs da Cidade de Socorro que decidiram fazer uma transmissão que foi vindo de Salt Lake City, 1h30 da tarde. Os homens, não, mas vai ter almoço. Mulher não vê dificuldade, mulher vai lá e faz. A capela encheu na nossa estaca. Então eu decidi fazer isso, chamar uma mulher e pedir para o senhor me orientar. E veio o nome da irmã
Angélica. Conhecia a irmã Angélica? Não conhecia, mas sabia sobre ela, o potencial delas. Eu vi vocês comentando a respeito, né, de usar as características profissionais ou até mesmo dons que as pessoas têm, porque o chamado exige. Não que seja necessário, que a pessoa pode desenvolver, mas se já tiver, é meio caminho andado. E é um milagre, realmente, quando a pessoa ela tem um desejo, ela tem a capacidade. E se não tiver capacidade, ela pede. A irmã Angélica, ela conseguiu, desse pouco tempo que ela foi chamada, ela já passou a estrutura para mim. E é muito importante dizer isso, que o diretor ele não pode abraçar a causa sozinho, ele tem que saber distribuir. Ele tem que saber colocar a confiança naqueles liderados dele, para que eles possam fazer o trabalho e se sintam confiantes e sintam que têm capacidade de fazer, não centralizar tudo nele. E a irmã Angélica, hoje foi a primeira conferência da Estaca, eu passei uma designação, uma ideia para ela, na verdade. Eu só passo ideias, eu não mando nada. Eu falei, irmão, é uma sugestão. E hoje nós tivemos a primeira conferência da Estaca, foi um sucesso, muitos desafios. E é um desafio, eu vejo sempre vocês falando, não entendo a profundo ou conselho de comunicação ainda como vocês, mas ela conseguiu fazer aquilo que eu já havia sugerido, né? Hoje tiveram duas autoridades aqui na nossa Estaca, o prefeito Marcelo Bellinati compareceu, o vice-prefeito compareceu, e foi somente a irmã Angélica. E ela estava conversando comigo lá sobre o trabalho dela, o contato que ela fez, e a insistência não, mas assim, a perseverança dela para que essa oportunidade pudesse acontecer. Então, para finalizar aqui meu pensamento, eu gosto muito de uma frase de Mário Sérgio Cortella, é um filósofo brasileiro que eu gosto muito. Eu levo para minha vida pessoal e principalmente na profissional. Que às vezes a gente quer fazer tudo perfeito, a gente quer ter uma equipe completa para daí começar a trabalhar, e na verdade não precisa. O pensamento que o Mário Sérgio Cortella compartilha é: faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer algo melhor ainda. É isso. São duas, três, quatro, uma pessoa que começa a fazer e depois vai pedindo revelação, porque realmente eu presto meu testemunho que eu tive a revelação sobre a irmã Angélica. Ela tem feito um trabalho fantástico, tem muita vontade e ela compartilhou o testemunho dela, porque naquele momento ela não queria nenhum chamado dentro da igreja. E no mesmo dia que ela comentou que ela não queria nenhum chamado, estava passando uma situação, ela foi entrevistada para esse chamado. E eu nunca vi uma pessoa que tem um brilho nos olhos tão brilhantes para querer exercer esse chamado dela. Ela tem se esforçado. E nós estamos montando o conselho aqui e já começou a dar resultado mesmo sem ter um conselho completo. E eu gostaria de deixar esse meu pensamento, esse meu testemunho com todos vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Eu tenho só algumas dicas que, quando eu era diretora de comunicação da Estaca Bauru, eu não conhecia ninguém em Bauru, então isso era horrível, porque eu tinha me mudado pra cá e daí virou pandemia, então a gente ficou 2 anos em casa e não conhecia ninguém, zero, só conhecia minha família. Então, quando fui chamada, a primeira coisa que eu fiz foi ir em todas as aulas de Bauru. Eu até falei com a Ana Laura, eu não conheço ninguém, eu não sou daqui. Então, eu fui indo em todas as aulas, todo domingo numa aula diferente, para saber quem que eram as pessoas da aula, porque eu não sabia indicar, eu nunca tinha visto ninguém, eu não sei nem nomes. Então, eu ia de aula em aula para chamar as pessoas. Fui até fora da cidade, nos outros cidadezinhas, porque eu não conhecia ninguém. Então, acho, se vocês não conhecem pessoas, é muito legal quando a gente visita todos os outros lugares, que daí todo mundo te conhece. E fica fácil quando você precisa chamar alguém, ou você conhece como é que está, a dificuldade de cada aula. Quando eu ia em algumas aulas, já percebia algumas coisas que aquela aula podia melhorar, ou algumas coisas que a Estaca podia fazer ali no quesito da comunicação. Então é legal a gente visitar as aulas, não ficar preso só onde a gente está, para poder chamar outras pessoas, né? Não ficar preso na nossa panelinha, só quem a gente conhece. Às vezes tem alguém que a gente não sabe quem é, um membro que está mais afastado, pode ser uma oportunidade para ele voltar. Então, é legal a gente conhecer o local onde a gente trabalha e as pessoas a quem a gente está servindo, para poder montar o nosso conselho de comunicação, né? E se vocês tiverem dúvidas sobre como montar, quem chamar,
Vocês podem falar diretamente com o presidente da estaca de vocês, eles podem indicar também pessoas. Às vezes vocês vão ter dificuldade com isso, de chamar pessoas, a estaca não quer indicar, mas a hora que dá certo, eles vão amolecer o coração e vão chamar as pessoas que vocês precisam. E eu vou encerrar agora. Alguém tem alguma pergunta, dúvida, última fala, comentário? Irmã Heloísa, eu posso fazer um comentário? A irmã Cibele falou de um conselho robusto. 9 pessoas é bastante gente, fora as pessoas das alas. E daí talvez alguém possa pensar assim, nossa, mas minha estaca não tem tudo isso de gente para servir. O detalhe é de que a maior parte não tem um único chamado, a maior parte não é dedicação exclusiva. Eu só faço isso. Então, fez o que a irmã Ana Laura falou. Pegou pessoas que estavam dispostas a entregar a vida e o coração delas para o Senhor e que talvez já tinham uma outra responsabilidade e aceitaram receber uma responsabilidade que, como a irmã Cibele falou, acaba ficando mais leve, porque como tem muita gente para fazer, ela consegue daí cuidar só daquele assuntinho, sabe? Então, assim, ela não está sendo chamada para ser presidente da cidade de Socorro da ala. Ó, está sendo chamada para ser especialista do assunto tal. Então, eventualmente, nós vamos te procurar para fazer tal coisa. Pode ser? E as pessoas aceitaram. Então, eu acho que esse também é um dos segredos de ter tanto sucesso é, e de encontrar tanta gente para poder ajudar, pra falar a verdade. Muito bom, presidente. É uma parte importante. Ó, a irmã Yara é só esposa de bispo, gente. O que vocês acham? Que dá para aceitar uma chamada? Nem vou perguntar quais outros chamados que ela tem na ala. A Isabela, eu sei que quando eu era da ala 1, era da primária, tinha outros chamados também na ala. Então, na verdade, a gente brinca do combo da comunicação. Eles vêm com combo, ninguém nunca está só na comunicação. A Cibele mesmo, eu sei que da minha ala ela é líder das moças, que ela é líder da minha filha das moças. E eu sou professora da primária da minha ala também. Então, às vezes a gente tem outros chamados, desde que não seja algo que esteja aí, né, fazendo um contraste muito forte com o seu tempo. Oi, Yara. Eu sou da primária também. Tá vendo? Eu não parei de Conseguiu me falar. ouvir? Também é da primária, né? Da primária. Mas eu acho que esse chamado ele me fez colocar muitas coisas em prática, né? Eu abri meus olhos para muita coisa, tudo que está acontecendo ao redor, né? Para eu ver onde o evangelho precisa chegar e quem a gente precisa trazer. Então a gente tem que estar. É um trabalho de todo dia, é acordar quando a gente está olhando uma notícia, a gente está vendo um jornal, a gente tem que estar sempre muito ligado, onde a gente pode se encaixar, onde a igreja se encaixa nisso. A maioria do nosso conselho aqui de Londrina, a maioria deles, todos têm outros chamados na igreja. E toparam entrar nessa comigo aí, nesse trabalho, né? E são muitas mãos ajudando, muitas pessoas, né, auxiliando, então isso faz diferença. Mas eu também comecei com um conselho pequeno, eu fui aumentando ele aos poucos, né? Então a gente foi, é interessante que eu fui com olhos bem abertos em todos os eventos da igreja, vendo aquele irmão que ajudava na organização, aquela irmã que tinha um talento tal, estava lá filmando, tirando foto. Então eu ficava observando, né? E aí eu dava umas tarefinhas, falava assim, irmão, você pode filmar a apresentação tal e tal? E aí ele me mandava. Então assim eu fui vendo, né? Percebendo alguns irmãos que podiam me ajudar. E aí, oração, revelação, e aí a gente começou o trabalho, fomos chamando as pessoas, né? E a gente foi descobrindo talentos nas pessoas que elas às vezes não sabiam que tinham, mas têm. Então, assim, é um chamado que é muito, muito legal, porque você vê o desenvolvimento das coisas, os resultados, né? E aquilo que a Ana Laura falou, a gente faz uma parte pequena do trabalho, mas o Senhor engrandece o nosso trabalho porque a gente fez com vontade, fez com dedicação. Então, acho que o segredo está aí,
Porque muitas coisas a gente vai precisar da ajuda do Senhor para ter sucesso. Não tem como não ter a mão dele, né, por trás das nossas ações. Então a gente vê muitas coisas que se a gente tiver com esse olhar, né, mais atento, a gente vai ver a mão do Senhor guiando realmente os nossos passos e nos ajudando a colocar essas pessoas chaves no nosso conselho que vão nos ajudar, né, e o trabalho vai ser mais tranquilo de fazer. Pode falar, Isabela. A gente não tá ouvindo você. Tá fechado o seu microfone, Isa. Ai, Agora desculpa, que travou aqui. Uma das coisas que baseia bastante o nosso conselho aqui da Estaca Londrina também é que nós procuramos seguir o conselho que tem no manual mesmo da comunicação, né? Que fala que pelo poder do Espírito Santo nós podemos saber a verdade de todas as coisas e podemos fazer todas as coisas. Então, acho que o que nos ajuda muito é que nós sempre buscamos ao Senhor primeiro como nós vamos fazer, a forma que nós vamos fazer, e Ele guia tudo, né? Acho que a chave de tudo é ter sempre isso em mente, buscar o Senhor em espírito de oração e seguir o sussurro do Espírito Santo. ótimo. Eu vou só concluir, Lu, antes de você fechar a reunião. Obrigada pelo cada um que colaborou aqui. Eu acho que foi abrindo um pouco a mente de quem está chegando, talvez deixando o coração mais calmo, irmã Melina, irmã Kátia. Eu acho que a Sibeli tocou num ponto muito legal, que eu usei muito isso, designação, tá? A gente pode designar pessoas para aquele projeto específico e ver como que a pessoa vai trabalhar e ver se ela, né, tem essa vontade, enfim. Então, fazer alguns eventos, a gente pode fazer uma designação. Olha, irmão, você está designado para fazer a fotografia desse Dia da Bondade. E ele vai naquele dia, especificamente. E não vai ser um chamado permanente dele, tá? Mas, só para a gente concluir, se estivesse começando hoje, se eu estivesse começando hoje, sendo chamada hoje como diretora de comunicação de um distrito ou de uma estaca, a primeira coisa, depois de ponderar, orar e buscar as informações, era buscar formar um conselho. Uma pessoa, duas pessoas, pessoas que possam trabalhar ali junto e estar ali alinhado. A segunda coisa que eu faria, eu ia olhar para o calendário que já existe, né? Não precisa olhar com tanto susto. Ali algumas são sugestões, outras são designações. Mas setembro, 21 de setembro, mãos que ajudam Nacional do Meio Ambiente é uma designação da área. Aí a gente vai juntar com a autossuficiência, também não fazemos sozinho. Juntar com a autossuficiência, o Conselho de Comunicação faz mais a parte de contato e tudo mais. Olhar para esse calendário, tentar ver o que a gente consegue planejar com o nosso distrito, com a nossa estaca, passar isso para o presidente da estaca, ó, presidente, tem os eventos de comunicação, eles estão aqui, pensei em fazer nessa data, nessa data, nessa data. Mesmo que a gente esteja que nem NEF, não sabendo de antemão o que iria fazer, mas, sabe, a coisa vai clareando. Quando você tem aquilo planejado, isso foi um treinamento muito legal que o presidente Firmino deu no final do ano, não sei se ficou gravado, eu posso procurar esse link para vocês, sobre planejar. Aquilo que a gente planeja tem grandes chances de acontecer, do que quando ficar planejando, tem um monstro em setembro, de repente a gente chega em setembro e fala, já daqui 2 semanas não dá mais. Então, tudo que a gente tem aí planejado, e vão acontecer, gente, as ações emergenciais, estamos vivendo uma delas agora, nesse momento, nessas semanas, né? É só que a gente tem que se virar, fazer contatos rapidamente para poder mandar ajuda. Então, começar tentando formar esse conselho, indicando irmãos, olhar para o calendário, planejar esses eventos que a gente pode fazer. Vou pegar esses 3 aqui que a gente consegue fazer. E depois as coisas vão fluindo, tá? Devagar, assim. Parece muita coisa quando a gente entra. É realmente muitos assuntos, mas depois, hoje, foi o que a Sibeli falou, por isso que eu queria que ela comentasse, porque quando a Sibeli foi chamada, ela também estava. Hoje, Sibeli tem um trabalho o dia inteiro, não tem, Sibeli? Um trabalho o dia inteiro. Tem a família dela à noite, tem os chamados na igreja, tem as outras ligações. E muitos de nós estamos da mesma maneira. A gente acha assim, como é que eu vou servir? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E essa decisão tem que estar no seu coração. Se está no seu coração, a maneira, o como, cada um aqui vai conseguir. Então, buscando devagarzinho. Hoje é uma coisa, como a Sibeli falou no final, gostei da fala dela. Hoje é uma coisa tranquila, ela vai mais acompanhando. Tem as semanas mais hardcore, claro, né? Ninguém está enganando vocês. Tem os eventos que a gente não dorme um dia antes até que eles aconteçam. Mas, do mais, a gente vai tocando e tá ali, ó, antenado. Comunicação, a gente tá antenado, que nem a gente tá antenado agora que tá acontecendo, tá levando ajuda.
E é isso. E todo primeiro domingo do mês a gente está aqui com temas diferentes, trazendo. Vocês podem sugerir coisas. Ó, Ana Laura, eu podia falar um pouco sobre isso. O irmão Bruno, por exemplo, tem experiência com as redes sociais, tem feito um trabalho que foi um diferencial na Estaca Tiradentes. A parte de comunicação, enfim, a gente vai trazendo aqui o que vocês estão, que a gente pode trocar, e aí agrega, tá bom, pessoal? Então, muito obrigada. Queria agradecer vocês. Sei que esse trabalho é do Senhor, ainda bem que é dele, por isso que funciona, viu, gente? Porque é dele, não é nosso. É ele que direciona, ele usa a gente, ferramentas quebradas, com todos os nossos desafios para fazer a obra dele. E quando a gente cuida das coisas dele, ele cuida das nossas. Esse é meu testemunho pessoal para vocês. Ele cuida dos detalhes da nossa vida quando a gente se perde nesse evangelho para servi-lo. Ele sabe onde a gente está, ele sabe as coisas que são importantes para nós. Eu queria deixar esse testemunho para vocês, de que esse é um chamado do Senhor, que vocês vão ver o poder dele agindo quando vocês agirem. Pode parecer muito mais uma coisa secundária, secular, publicidade, relações públicas, falar com político, mas é a obra do Senhor na terra. Eu deixo esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, para encerrar, eu queria agradecer a todo mundo que ficou até o final com a gente. Sei que algumas pessoas tiveram que sair por outras reuniões. Queria lembrar vocês que no dia 2 de junho a gente tem o próximo Afiando do Machado. Dia 29 de junho a gente colocou como tem a designação da área, como prêmios da comunidade, né? Em setembro a gente tem o Mãos que Ajudam. Em outubro vai ter o Dia Mundial da Liberdade Religiosa. Estou ansiosa para ver se muitos destaques vão conseguir fazer algum evento sobre isso, que pelo menos na minha estaca eu nunca participei. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses eventos, pode mandar lá no grupo. Essa semana eu quero soltar ainda um daquele, igual o do Dia da Mulher, como que a gente chamou? Esqueci o nome que a gente chamou aquele negocinho. Mas tem um nome, é um guia. Facilitador. Facilitador. Isso, facilitador para vocês organizarem um Mãos que Ajudam na estaca de vocês. E queria prestar meu testemunho. E sou muito feliz por ter nascido na igreja e ter pais que me levavam em todas as atividades da igreja. E isso me ajuda hoje a pensar. Eu sei como que tem que funcionar a atividade, eu sei que deveria ter acontecido antes, e isso é muito legal. Estava pensando sobre isso hoje, que às vezes eu me sentia meio, não sei, estranha por estar nascido na igreja, se a gente pensa que a gente nasceu na igreja, então a gente não pensa do jeito que a gente pensa igual aos nossos pais, ou a gente perdeu alguma coisa, sabe? De não ter conhecido a igreja, de ter conhecido missionários ter entrado depois, não sei, isso é uma coisa que passa na minha cabeça. E E aí eu penso quão privilegiada eu sou por ter tido pais que aceitaram a igreja, pela minha mãe, que se batizou lá em Londrina, na sede da Estaca, quando ela tinha 15 anos. E depois conheceu meu pai e teve eu, minhas irmãs, e continuaram na igreja, sabe? Não sei se vocês têm filhos, mas se vocês têm, vocês fazem muita diferença na vida deles. E meus pais fizeram muita diferença na minha. E realmente sei que eu nasci de bons pais. E cada coisa que vocês fazem pelos filhos de vocês, a gente lembra e faz a diferença hoje, sabe? No nosso chamado no futuro. Nunca trabalhei com comunicação, nem nada dessas coisas. Eu só entrei aqui e fui aprendendo junto com vocês. E sei que muito me ajudou foi ter nascido na igreja. E isso me fortalece muito, ter a família comigo. Sei que Jesus Cristo está voltando. Daqui a pouco a gente vai organizar a segunda vinda junto com a Laura. E sei que Pai Celestial tá perto da Quem souber gente. primeiro avisa, tá? Tá? E sei que o Pai Celestial, ele conhece cada um de nós e revela as coisas da gente do jeito que só nós podemos entender. Sei que ele é um Pai Celestial personalizado, né? Aqueles botões que precisa de uma resposta, ele aperta esse botão. Sei que ele é único para cada um de nós e pode ser único na nossa vida em todos os chamados que a gente faz, aquilo que ele pede. Sei que a gente pode receber inspiração mesmo quando parece que não vai dar nada certo. Sei que a gente tem alguém cuidando da gente sempre e que a gente precisa aproveitar todas as oportunidades que a igreja nos dá para poder crescer
tanto espiritualmente como profissionalmente, intelectualmente. Sou muito grata por estar aqui com vocês e é esse é o meu desejo, no nome de Cristo. Amém. E queria um Amém. voluntário para fazer a primeira oração, a última oração. Ninguém quer fazer oração. Eu faço. Obrigada. Nosso querido e amado Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor, por hoje ser o seu dia, por termos a oportunidade de mais cedo renovar os nossos convênios, por termos a oportunidade também de trabalhar com a comunicação das nossas estacas. Agradecemos pela confiança e pelo amor que você deposita em nós e pelas inspirações do Espírito Santo. Pedimos que o Senhor possa continuar nos abençoando, que possa nos mostrar os caminhos que precisamos seguir, que possa nos ajudar a escolher as pessoas que vão nos ajudar a fazer o seu trabalho aqui na Terra. E são essas coisas que pedimos e agradecemos, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, Cibele. Obrigada, Conselho Londrina, por compartilharem aí. Continuem colocando as ideias. Eu acho legal vocês postarem lá no grupo, tá, gente? Aquele grupo não precisa postar sozinha. O que funciona na estaca de vocês, que foi legal, que a ideia, coloca lá. O grupo é para a gente se inspirar, às vezes uma coisa que a gente faz um pouquinho diferente, enfim, ajuda, inspira, e é para isso que a gente está todo mundo junto lá, os diretores, tá bom? Tchau. Obrigada, Ana. Obrigada.